Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Repercutir um pouco aí sobre a atuação, sobre a vitória de ontem do Vasco em cima do Nova Iguaçu, 2-0, presenteando a galera que fez uma festa linda lá em Brasília. A torcida do Vasco realmente sensacional. E já pensando nesse confronto aí contra o Fluminense, né, o primeiro confronto oficial realmente aí de muita dificuldade, onde vai testar bem aí o time do Vasco. Então a gente vai trazer aqui a galera da ESPN que comentou um pouco sobre o jogo de ontem, já pensando também no Fluminense. O Edmundo, quero trazer aqui o Edmundo na live dele ontem. Foi perguntado, o Vasco já está preparado para encarar o Fluminense? Ele respondeu e a gente vai trazer aqui para a gente trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Primeiro, família vascaína, eu queria falar o seguinte, cara. A gente sabe que a Resende e Nova Iguaçu não são parâmetros aí para dar base no Campeonato Brasileiro, onde é o nosso principal objetivo. Claro que a gente tem que encarar adversários melhores, mais competitivos, com mais qualidade. A gente entende também que o Vasco precisa de peça, precisa de contratações. Mas antes de falar de qualquer coisa, né, do primeiro tempo que não foi tão bom, o segundo melhorou, mas eu acho que a gente tem que pontuar o que o Vasco fez ontem, que me chamou muita atenção, não sei se amou de vocês também, que foi a intensidade. Jogadores do Vasco ontem, né, vem mostrando isso, mas ontem ficou muito evidente pra mim, vendo da televisão, a vontade, a disposição, né, a pegada, não dando espaço pro Nova Iguaçu, correndo cada milímetro do campo, não dava espaço, muita, mas muita intensidade, muita vontade, e isso tem que ser a tônica do Vasco durante o ano. Pode faltar na parte tática, né, porque o Vasco tá montando o seu time agora, pode faltar na parte de entrosamento, pode faltar na parte de qualidade, mas isso que aconteceu ontem contra o Nova Iguaçu não pode nunca faltar, que é a vontade, a intensidade que eles demonstraram ontem. Porque se isso acontecer, o Vasco pode até perder jogos, isso acontece, isso é do futebol, mas sempre vai dar dificuldade para os seus adversários para ganhar do Vasco. Muita intensidade, gostei muito de ver aquele time do Vasco ali ontem, disposição, raça, pegada, é isso, cara, é isso que o Vascaíno quer, os jogadores representando bem a camisa do Vasco nesse sentido, presenteando a torcida de ontem, que foi fundamental também para isso acontecer, família vascaína. Pra gente entrar nesse processo aí, para falar um pouco mais sobre a parte tática, eu queria trazer aqui o Maurício Barbieri, porque foi perguntado ontem na coletiva por um jornalista sobre a questão do Nenê jogar mais ali do lado do Pedro Raul, não tá fazendo a função de armador. Ele discordou do jornalista, também foi questionado pela questão do Alex Teixeira, por que não o Alex Teixeira de titular, já que o Alex Teixeira tem mais intensidade, vinha jogando, tem contrato até o final do ano. Ele respondeu e é um bom momento pra gente dar entrada nessa questão tática aí, quero saber a opinião de vocês também. Se liga só. Eu entendo as suas colocações, mas elas estão, do meu ponto de vista, equivocadas. A ideia do Nenê jogar próximo ao Pedro não significa que ele não tenha essa função de criação. E o Nenê, por característica, tende a cair um pouco mais para o lado direito, porque ele se sente mais confortável com a perna esquerda para levar. Eu acho que no primeiro tempo com ele a gente foi bem intenso, tanto é que o adversário não finalizou nenhuma bola no gol. E a dificuldade que a gente estava tendo tem a ver com a postura do Nova Iguaçu, que muitas vezes descia um extremo, fazia uma linha de 5 e a gente estava encontrando um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim a gente criou boas oportunidades, a gente não conseguiu ser efetivo até o lance do gol do Jair, que foi mais uma situação. O Nenê é um jogador, como eu disse, que tem uma capacidade de desequilíbrio grande, assim como é o Alex também. Eles têm características um pouco diferentes. E aí cabe a mim ter sabedoria para tentar usar essas características quando eu entender que elas podem ter mais valia em função do adversário, do momento de jogo, de tudo mais. O que eu quero reforçar é que são dois jogadores que complementam o elenco, eles não são antagônicos, eles não me trazem nenhum tipo de problema, pelo contrário, eles me trazem soluções e aí é o meu papel saber usar a solução adequada para o problema adequado.
Tá aí, família. Principalmente no segundo tempo, foi uma boa atuação. O Vasco fez um jogo perfeito contra o Resende. E ontem, né, diante do Nova Iguaçu, eu achei o segundo tempo melhor. O primeiro tempo foi aquela questão que eu falei de muita intensidade, de muita vontade. O gol dali do Jair foi uma bela jogada, uma bela escorada do Pedro Raul. Mas o Vasco teve muita dificuldade. E aí vem a minha opinião e me permita discordar do Maurício Barbieri nessa questão dele falar que pelo fato do Nenê estar jogando ali do lado do Pedro, ele não exerce a função de armador. Poxa, eu vi diversas vezes e ontem estava evidente, até mesmo na televisão, que o Nova Iguaçu se fechava atrás da linha da bola e tava o Nenê do lado do Pedro Raul, os laterais espetados também na frente, com os pontas, e o Vasco tinha pouca gente para criar nesse meio, onde o Jair estava circulando e onde estava tendo destaque. Então, cara, o Vasco precisa de um 10, o Vasco precisa de um armador que o Nenê ou qualquer outro saia dali, porque tem muita gente já, os pontas, os laterais espetados, e aí começa a construir por aqui pelo meio, dá mais possibilidades, coisa que o Nenê não tá fazendo pela condição física. Um exemplo que eu venho vendo jogar no futebol brasileiro hoje, um Renato Augusto. O Vasco precisa de um Renato Augusto. Não tô dizendo que o Nenê foi mal, não. Mas o Vasco precisa de um Renato Augusto para organizar mais de trás e não ter o Nenê do lado do Pedro Raul. E por esse motivo eu acho que o Vasco teve mais dificuldade no primeiro tempo. Porque tinha muita gente espetada dentro da área e pouca gente construindo aqui pelo meio, onde é a função desse armador. Não acho que o Nenê tá fazendo essa função. Concordo com o Barbieri que ele tá caindo mais para dentro da área, ele cai mais aqui com o Peck, mas no setor de meio campo, quem tava só construindo ali era o Jair. E é pouco. Precisa desse camisa 10, precisa desse meio armador para ajudar. Quando o Vasco pegar times mais difíceis, mais estruturados, né, com contra-ataque, o Vasco vai ter essa dificuldade para romper linhas, porque tem que ter esse meio armador aqui fazendo superioridade numérica para ajudar na construção. Desse jeito o Vasco vai ter dificuldade contra times mais qualificados, pelo menos é o meu ponto de vista. Tem que trazer esse armador. Não é o Teixeira, não é o Nenê, eles não têm essa característica hoje, infelizmente tem que chegar esse jogador para o Campeonato Brasileiro. Família Vascaína, pelo menos é o meu ponto de vista. Não tô dizendo que o Teixeira foi mal, não tô dizendo que o Nenê foi mal, eu tô dizendo que o Vasco precisa desse jogador, porque quando os times se fecham e acertam a marcação, o Vasco teve dificuldade, como teve aí no primeiro tempo. Já com 1-0, o Vasco conseguiu ali os espaços, o Peck foi muito bem, o Eric Marco foi muito bem, então acho que foi uma boa atuação no segundo tempo. Falta esse camisa 10 aí, não sei se vocês concordam comigo. Quero trazer aqui a análise da galera da ESPN repercutindo essa vitória do Vasco aí diante do Nova Iguaçu. Liga só. Nico Brilli. O Nenê que voltou ao time titular, o Alex Teixeira tinha jogado bem contra o Resende, isso até motivou algumas críticas de torcedores vascaínos à escalação, questionando o porquê da não continuidade do Alex Teixeira, pensando racionalmente, já que o Nenê, em tese, para de jogar em abril, e o Vasco precisa montar esse time para a temporada e não só para o estadual. Mas o Barbieri justificou, disse que o Nenê saiu do time só por uma questão física e era natural que ele voltasse, mas está aberta uma concorrência maior agora pela posição. O Nenê, o Vasco perde um pouco de intensidade, mas ganha bola parada, cobrança de escanteio, falta, até pelo lado, o Nenê cai muito pelo lado direito e com isso o Piton foi bem menos acionado. No jogo contra o Resende ele foi um dos destaques. Como o Vasco com o Nenê fica condicionado ao outro lado, acaba gerando esse desequilíbrio, é algo para o Barbieri resolver. Mas foi um jogo, o Barbieri falou em consistência, mas o jogo novamente teve consistência do Vasco. Um time que dominou o tempo inteiro, teve mais de 20 finalizações, mais posse de bola, é o esperado contra o Nova Iguaçu, de fato, há uma fragilidade do adversário que precisa ser ponderada, mas há um Vasco num caminho em que tenta propor o jogo, em que tenta ser protagonista, em que tenta jogar mais com a bola no chão, e a gente viu jogadas... Sabe quem eu gostei? Jair. Sim, não, o Jair... Muito bom, hein? O Jair já tinha jogado só bem, pelo gol, né? Já tinha jogado bem contra o Resende e ontem foi o melhor em campo. Tem dado esse equilíbrio, um jogador de muito apoio e parece que vai se recuperando. Muita movimentação, né? Sim, ele teve uma má temporada em 2022 pelo Galo e agora vai se recuperando, mas é um Vasco que acho que o Barbieri resumiu bem. Precisamos ver a consistência do time e como se comporta com adversários como o Fluminense. Próximo, né? Vai domingo, né? É o primeiro grande teste, de fato, desse time no Campeonato Carioca. Um teste de um time que está há mais tempo na Série A, com o mesmo treinador há mais tempo que o Vasco, por exemplo. Então precisa dessa consistência e até de alguns jogadores. A gente fala do Peck como um grande destaque até aqui, o artilheiro do Vasco na temporada com 4 gols. Mas o Peck tem essa pecha, né, de sempre começar bem. Ainda é um jogador jovem, vai fazer 22 anos agora, mas falta a ele uma regularidade, uma sequência, fazer uma boa temporada inteira. Então a gente precisa ver se ele consegue sustentar esse rendimento, mas já melhorou em tomada de decisão, já se mostra um jogador que tem mais tranquilidade na hora de finalizar, faz parte da evolução de um jovem, mas o que o Vasco precisa daqui por diante, já tem um time e uma cara mais ou menos estabelecida. Precisa de regularidade, consistência e, obviamente, quando chegar o Brasileiro, um elenco mais encorpado para segurar a temporada. O Vascaíno fica meio cabreiro com o Peck, porque ele já, em outras vezes, começou bem. Mas eu acho que ele nunca começou tão bem.
São 4 jogos E com seguidos. o Vasco entrando nos eixos, né, professor? O time entrando nos eixos, né, Nath? Olha quantos nomes a gente falou aqui. Há quanto tempo a gente não falava de nomes do Vasco? Mesmo o Alex Teixeira, que Mais de 2 participa fazia do tempo. gol. O Jair faz o gol. Primeiro tempo eu achei que foi mais abaixo, principalmente do que o Vasco entregaria no segundo, né? O goleiro Max trabalhou bastante. Mas o Jair, no fim do primeiro tempo, faz aquele gol, dá uma certa tranquilidade, né? Então o Vasco ganhou o jogo assim, sem sustos. Ganhou sendo dominante. Isso é importante. A gente sabe que não é o maior adversário do mundo, mas é o que você tem nesse momento. São os Nova Iguaçu da vida, são esses adversários que você enfrenta. Você tem que fazer sua parte, né? Não, e é aí que você vai ajustar. Esse mesmo time perdeu do Volta Redonda em casa. Aí, família, eu concordo plenamente com a galera aí da ESPN. Basicamente foi tudo que eu falei aqui, né? Um primeiro tempo de mais dificuldade, não faltando intensidade, o Vasco bem não dando espaço pro Nova Iguaçu, e um segundo tempo onde o Vasco já mostrou mais recurso. O fato de ter abrido o placar, né, no primeiro tempo eu acho que ajudou, o Nova Iguaçu teve que sair mais um pouquinho, e aí o Vasco com espaços conseguiu atuar melhor, basicamente, o que eu falei, concordo plenamente. Esse 10 tem que chegar, na minha opinião. Pensando agora, né, no jogo, nesse confronto tão importante aí contra o Fluminense, o Vasco chegou ali aos 11 pontos, perto do G4, agora tem 2 confrontos direto e 2 testes importantes. É aquele que eu falei no vídeo anterior, né? Pique Brasileirão, porque encara o Fluminense e depois encara o Botafogo. E o Edmundo falou sobre isso, o Vasco tá preparado para encarar um time que tá na Libertadores, que tem um tempo de trabalho aí mais longo, né, com o Fernando Diniz, e aí o Edmundo respondeu isso aqui. Se liga só, se você concorda. Esse time do Vasco já está pronto para enfrentar o Fluminense no jogo mais importante no momento? Ramon, eu não tenho a certeza se está pronto, não. Mas confiante está. E confiança ajuda bastante. E acho que isso vai ser de forma gradativa, né? Se conquistar a vitória contra o Fluminense, aí vai estar muito mais forte para jogar na sequência com Botafogo, Boa Vista e Flamengo. Essa é a sequência. Numa escala de valores, eu até vou repetir isso aqui, porque eu escutei isso, estava no programa que isso foi dito quando eu trabalhava nos canais Fox Sport. Corinthians é a quarta força do Campeonato Paulista e bateu o campeão. Hoje eu diria que o Vasco é a quarta força do Campeonato Estadual. Quem sabe ele bate campeão, mas para isso tem que passar pelos obstáculos, né? E os obstáculos começam a partir do jogo do final de semana, quando ele encara o Fluminense do Maracanã, porque a Federação Carioca fez uma grande sacanagem com o Vasco e com o Botafogo, em função deles não assinarem com a TV Bandeirante. Eles não são mandantes dos clássicos. Então, para que os clássicos passem na televisão aberta, sem que o Vasco e o Botafogo ganhem absolutamente nada, o mando de campo são dos adversários. Então, vai ser no Maracanã, que eu acho pertinente. A torcida do Vasco já comprou mais ingressos do que a torcida do Fluminense. É meio a meio, mas na zona mista a torcida do Vasco já comprou um pouco mais e eu tenho certeza que vai ser a maioria no Maracanã no próximo domingo. E aí isso pode fazer uma diferença em favor do Vasco. Aí, família, é o que eu venho falando aqui em relação ao Vasco enfrentar esses adversários, principalmente aqui os clássicos, nesse primeiro momento aí no Campeonato Carioca. São times que estão mais entrosados, vamos dizer assim, mas nesse momento, cara, eu entendo que o Vasco entra em campo contra esses adversários, Fluminense, Botafogo e Flamengo, com a chance real de ganhar esses jogos, porque hoje você tem recurso, hoje você tem qualidade para ganhar, né? Em 2021, em 2022, o Vasco realmente entrava aí com uma dificuldade, a gente esperava ganhar um jogo na camisa, né? Uma sorte ali, num milagre. Hoje não, hoje o Vasco tem bola, tem peça, tem recurso, tem qualidade para ganhar do Fluminense. A única coisa que eu falo que o Fluminense pode ter de vantagem em cima do Vasco é o tempo de trabalho. O Vasco tem qualidade também, o Fluminense tem várias fragilidades, mostrou isso no ano passado, mostra isso esse ano e o Vasco pode aproveitar. Uma fragilidade muito grande está sendo a condição física deles. Se o Vasco impor aquele ritmo que impôs diante do Nova Iguaçu, na vontade, não na qualidade, porque o Fluminense tem mais recurso, vai dar essa dificuldade para o Vasco, mas na vontade, o Vasco leva uma grande vantagem aí de ganhar do Fluminense. Não acho Fluminense isso tudo e a gente vai provar dentro de campo, família vascaína. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, vai ser um teste muito bom pra gente também. A gente vem de uma partida interessante aí, muito boa contra o Resende, contra o Nova Iguaçu e agora, de fato, são 2 testes aí que vai mostrar pra gente como é que a gente tá preparado para esse campeonato brasileiro. Pode faltar alguma coisa na parte tática, pode faltar alguma coisa na parte técnica, essa questão aí do Nenê, ela tem que ser ajustada, principalmente quando pegar esses adversários de mais qualidade, tudo bem. Mas o que
que não pode faltar é aquela vontade, aquela intensidade que foi demonstrada aí no jogo contra o Nova Iguaçu. Cara, gostei muito aí, me senti representado pelos jogadores do Vasco, e além de tudo a gente tem qualidade, tem recurso para ganhar de qualquer adversário hoje, família vascaína. Agora é tempo de trabalho, e claro que o Paulo Brax, Abel, né, junto com o Barbieri, a 777, está procurando aí buscar mais reforços. É evidente, é necessário essas peças chegar, mas o Vasco já está mostrando uma melhora muito grande aí com o trabalho do Maurício Barbieri. As coisas estão se encaixando porque, cara, com recursos, com qualidade, fica fácil trabalhar, né, família vascaína? Agora, vamos pra cima do Fluminense, e eu tô muito confiante. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.